Olá, tudo bem? Muito bem, nós chegamos no capítulo 22 de 2 Samuel e há uma mudança agora, porque ao invés de uma narrativa de história, o que nós vamos encontrar é uma poesia, um cântico que nós vamos caminhar por ele nos próximos episódios. E esse é um cântico que Davi faz para contar da sua história na perspectiva da fé. Nós já vimos Davi lutando, fugindo, correndo, vimos atrocidades e às vezes difícil fazer o julgamento moral daquelas coisas, porque nós não temos todo o conhecimento da lei. Mas agora o próprio Davi começa a contar, na verdade a cantar a sua fé. E ele diz assim: Davi louvou o Eterno com as palavras deste cântico, depois que Deus o livrou de todos os seus inimigos e de Saul. Olha o cântico. O Eterno é minha rocha, o castelo no qual me refugio, o meu libertador. Deus, minha rocha, para onde eu corro quando preciso me proteger, e me escondo atrás da rocha, fico a salvo no esconderijo. Minha rocha de refúgio, ele me salva do homem perverso. Louvo o Eterno, que é digno de louvor, e nele encontro segurança e salvação. As ondas da morte quebraram sobre mim, torrentes de destruição me apavoraram, cordas do inferno me prenderam e armadilhas de morte me cercaram. Clamei ao Senhor na minha angústia, ao meu Deus clamei, e do seu aposento ele me ouviu. O meu clamor chegou à sua presença como em uma audiência particular. A terra tremeu, sacudiu, os alicerces do céu sacudiram como folhas, tremeram como as folhas do álamo por causa da sua ira. Das suas narinas saiu fumaça, da sua boca cuspia fogo, línguas de fogo foram lançadas, e ele baixou do céu. Ele desceu, debaixo dos seus pés abriu-se um abismo, ele montou uma criatura voadora, veloz sobre as asas do vento. Ele se cobriu de densas nuvens de chuva, mas o brilho da sua presença irrompeu como um grande leque de fogos. O Eterno trovejou do céu, o Altíssimo provocou grande estrondo, lançou flechas e espantou os inimigos, arremessou raios e os fez fugir, os lugares secretos do oceano foram expostos e as profundezas da terra foram descobertas, quando o Eterno protestou e despejou a sua fúria. Isso é uma canção. É uma terminologia diferente, porque isso é parte dessa cosmovisão de Davi, judaica, de escrever sobre Deus. Ele descreve Deus como esse grande guerreiro. E Davi vai começando a abrir os segredos do seu coração. E ele vai dizer, por exemplo, que Deus é uma rocha. É uma rocha em que ele pode se sustentar, estar em cima. Essa é uma expressão muito comum em Davi. Deus é rocha, o homem é instável, o homem perverso, o iníquo, Deus é rocha. Ele diz, Deus é o Deus que ouve a oração. Ainda que a gente pense que Deus estava desatento, por exemplo, como na rebelião de Absalão, Deus está escutando a oração de Davi, até aquela que nós não temos registrada. Mas ele diz mais, ele diz que Deus, o Eterno, é um Deus pessoal, que quando falamos com ele, é como se estivéssemos numa audiência particular. Talvez não é em vão quando Jesus diz, quando você quiser orar, entra no teu quarto e fala em segredo com Deus. Davi tem essa ideia, a minha fé é algo muito pessoal, e eu posso falar com Deus no particular, ele me ouve. Ele diz mais, ele diz que o Eterno controla a natureza. E ele faz essa descrição de que Deus veio do céu e a terra sacudiu, os mares, buracos, fogo, saraiva. É uma imagem forte, pesada, mas o que Davi está dizendo? Ele está dizendo, através dessa poesia, de que Deus não é inerte, ele não está paralisado, ele não está ignorante o que acontece, ele está agindo. Ok. E o que nós vamos aprender, então, com essa primeira parte da poesia de Davi? São 4 lições muito bacanas que podem me fortalecer o coração. Olha a primeira, nenhuma luta é eterna.
Nem Saul, nem os filisteus, nem os inimigos duram para sempre. Davi escreve esse cântico quando Deus o livrou de todos os seus inimigos. Eles passam, eles acabam, eles desaparecem. Alguns são mais, outros menos resistentes, mas a natureza é de que essas lutas não são eternas. Por isso eu posso confiar em Deus. Eu posso descansar, porque elas vão passar. Deus é rocha. E se eu estou nele, eu estou seguro. Tem mais? Nenhuma oração é em vão, é vazia. Não pensemos que Davi passou pelas angústias sem sofrer, sem ter que lutar. A gente também não pode pensar que talvez em alguns momentos Davi imaginou que Deus não estava o ouvindo. Mas, lá na frente, Davi olha para trás e diz: Deus ouviu as minhas orações. Todas elas foram atendidas por Deus. E era como se eu estivesse numa conversa num ambiente secreto, só nosso. Eu sei que ele estava lá. Mas uma lição muito importante nesse texto é de que Deus cuida em particular e não no coletivo. A Bíblia fala que essa relação de pessoalidade de Deus é tão incrível que ele não só nos conhece pelo nome, como já planejou um novo nome para cada um de nós na eternidade. Então, nós às vezes gostamos das coisas coletivas. 1 milhão de pessoas, alcançou 1000 pessoas, alcançou 500, mas Deus alcança um por um. Ele é tão pessoal que as suas bênçãos são dadas para você, para você, para você, segundo as necessidades e a graça dele. Isso é fantástico, Davi sabe disso. Só há um Davi, só há necessidade de um Davi, e esse Davi tem as suas necessidades particulares, pessoais, que talvez nem eu nem você tenhamos, e Deus o ouviu. E uma quarta lição: eu não sou capaz de ver as obras de Deus na sua totalidade. Isso não significa que ele não está agindo. Davi diz: Deus veio montado numa criatura voadora e saíam fogo das suas narinas, raios, trovões, nuvens espessas. Eu não consigo ver isso. Isso não significa que Deus não está fazendo nada. Às vezes eu vejo Saul prevalecendo e eu estou sendo derrotado, o inimigo crescendo, parece que Deus parou. Ao contrário, Deus está agindo. Qual é o nosso problema? É que nós queremos que Deus responda e nos dê a vitória no agora. Mas ele diz que a vitória é no final. O Apocalipse diz: ao que vencer, dar-lhe-ei. E tem várias promessas. Coroa da vida, novo nome, lugar de honra, mas é lá, não é aqui. Enquanto estou aqui, eu preciso confiar. Deus é a minha rocha, que ouve a minha oração e me conduz. Você crê nisso? Bem-vindo à vida debaixo do eterno. Continuamos no próximo episódio.